ar com mais um programa Diálogo em Comunidade. Esse programa que é uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação, rumo ao 15º Intereclesial. É uma alegria muito grande contar com você aí que nos acompanha, compartilhando e fazendo esse programa chegar a muitas comunidades. Hoje quem vai me ajudar aqui na transmissão desse programa é a Cleusa. Bem-vinda, Cleusa. Olá, Leoni. Olá a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Que bom, né? Estamos mais uma vez com o programa Diálogo em Comunidade. Sou Cleusa, aqui de Rondonópolis, onde vai acontecer o 15º Intereclesial de SEBS em 2023. E hoje, nós temos uma jovem, a Gabriela. Olá, Gabriela. Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Sempre bem-vinda aí a Gabriela, que é da PJ Nacional e também a nossa companheira de caminhada aí da SEBS, né? Sempre atuante. E é muito importante ter você aqui conosco. E o tema do nosso programa de hoje é Que Sejam Juventudes a caminho em busca de uma vida plena. Né? Isso remete ao DNJ e também ao Intereclesial. Então, Gabriela, fala um pouquinho aí quem é você, de onde você vem, um pouquinho da sua experiência e vamos iniciando, então, essa nossa conversa. Muito bem, então eu sou daqui de Londrina, né, da Arquidiocese de Londrina, aqui desde adolescente participando no grupo de adolescentes e depois no grupo da Pastoral da Juventude. Hoje continuo, né, atuando na Pastoral da Juventude, agora a serviço da coordenação regional da PJ aqui no Regional Sul 2 e também da coordenação nacional da PJ, representando esse mesmo regional. Também tenho uma caminhada muito bonita, né, e muito marcante nas SEBs aqui na nossa arquidiocese, contribuo ainda hoje também com a articulação diocesana das SEBs aqui na Arquidiocese de Londrina, e também ajudando um pouquinho na articulação dessa juventude das SEBs na América Latina e no Caribe. Muito bom, né? Ver aí que a juventude caminha conosco, e a ideia desse programa é justamente trazer esse olhar da juventude, né? Que sejam foi o tema do DNJ, celebrado agora no último dia 31 de outubro, bem recente, por isso nós estamos aqui hoje com a juventude. A participação, a ousadia e a utopia das juventudes na busca da unidade, do respeito, da dignidade da vida plena para todos e todas é, sem dúvida, a força motriz das nossas comunidades eclesiais de base. E nós, do programa Diálogo em Comunidade, gostaríamos que você, Gabriela, nos contasse como a juventude tem vivenciado agora esse tempo aí, né? Esse desafio da busca da unidade, trazendo essa alegria, coragem, mesmo em tempo tão complexo. Fazendo um breve resgate aí da origem do BNJ, essa celebração que aconteceu no dia 31, e também da história da luta das juventudes. Para começar resgatando um pouquinho, né, sobre a questão do DNJ, do Dia Nacional da Juventude, essa atividade ela foi criada já há muito tempo, né? Foi em 1985, foi criada pela própria CNBB, e ela tinha essa proposta de ser celebrada sempre no quarto domingo de outubro, né? Por isso essa é sempre a data, o final de outubro, onde a gente reconhece que é onde acontece o DNJ, né? E naquele período, em 1985, como as PJs eram as únicas expressões juvenis que estavam organizadas nacionalmente, a CNBB, então, confiou a nós nessa tarefa de colocar em prática esse projeto. E foi recente agora, nessa última década, com a articulação da própria Pastoral Juvenil, né, que antes a gente conhecia como Setor Juventude, a nível nacional, que então essa organização passou a ser responsável, né, por levar a cabo a realização dos DNJs a cada ano. E também, né, as mesmas pastorais juvenil, a Pastoral Juvenil, né, e o Setor Juventude nas dioceses, né, que é quem executa ali, põe a mão na massa para realizar essa atividade. E o DNJ ele é uma atividade de caráter celebrativo, né, a proposta dele é de reunir as distintas expressões juvenis para celebrar a vida, para celebrar a nossa história, né, para celebrar a nossa organização. E é uma celebração que marca muito a vida da juventude. Eu me lembro com muito carinho das experiências que eu tive, das amizades que eu fiz em torno dessa celebração dos Dias Nacionais da Juventude.
né, a princípio, quando adolescente, como participante, né, junto a outras jovens e outros jovens do meu grupo de base, e depois começando a trabalhar já nas equipes de organização dessa atividade, né. Então, esse evento é sempre o momento da gente se reunir, da gente partilhar as nossas diferentes experiências, da gente partilhar a nossa a nossa vivência e a nossa fé, né, e o nosso sonho de construir o reino de Deus como juventudes, no nosso país. Então, historicamente, o DNJ tem esse caráter, né, de envolver a juventude, de fortalecer as nossas articulações, de promover intercâmbios, né, entre essas experiências. E essa experiência de partilhas, ela é muito bonita, né, e ela é vital para o caminho de diálogo, né, para o caminho de construção da unidade, para o caminho de fortalecimento da nossa vida comunitária, né, não só eclesialmente, mas socialmente também, né. Mas essa experiência do diálogo, ela também é muito desafiadora, né, porque esse movimento de se abrir ao diálogo, ele exige de nós que a gente esteja dispostas e dispostos a escutar, né. E a escuta amorosa, por mais importante, ela é um grande desafio para a gente, né. E nesse sentido, eu acho que os discípulos de Emaús, eles têm muito a nos ensinar, né, porque fazer esse caminho de nos reconhecermos, né, como companheiras e companheiros, esse reconhecimento que se dá a partir da partilha, né, não só a partilha do pão, mas também a partilha das dores, das angústias, das alegrias, né, de estarmos em marcha na história, e reconhecer Jesus e nos reconhecermos uns aos outros, né, nesse caminho, é o que impele todo discípulo missionário e toda discípula missionária a fortalecer o nosso passo e a voltarmos também para Jerusalém, né? Jerusalém como esse lugar onde o anúncio da vitória da vida sobre a morte precisa ser proclamado, né? Então, eu acho que esse reconhecimento uns dos outros e das outras como parte, né, integrante importante dessa construção ajuda, né, nesse movimento de criar unidade, de criar diálogo, de nos escutarmos, né? E no último encontro da SEBS, que eu tive a oportunidade de participar antes da pandemia, eu ouvi uma frase que ecoou muito no meu fazer pastoral, né, em todos os aspectos também da minha militância, em que um companheiro nos provocava com o chamado de que nós, juventude das SEBS latino-americanas, juventude da Igreja do Brasil como um todo, nós vamos construir o outro mundo possível com essa nossa capacidade profética, né, de nos encontrarmos, de partilharmos e de reciclarmos os sinais de morte em ações concretas de promoção da vida. Então, eu acredito muito, né, que esses encontros são o caminho para a gente poder construir a unidade e para a gente construir também o reino de Deus. Que lindo, hein, Gabriela? Você já tem toda essa caminhada, tão jovem, né? Com toda essa caminhada dentro da igreja, celebrar a vida. Isso é juventude, né? Uma caminhada assim tão longa já que você tem, né, Gabriela? Esse sentido de escutar, como você falou, construir um mundo novo, né? Vamos construir um mundo novo, que isso é possível construir esse mundo novo. É a partir de vocês, jovens. Muito bonita essa sua caminhada. Então, nós estamos na construção do 15º Intereclesial da SEBS, que vai acontecer em Rondonópolis, né? E tem como tema uma igreja em saída na busca da vida plena para todos e todas. Vejam, vou criar um novo céu, uma nova terra. Recentemente, o secretariado lançou a 10ª carta às comunidades, que tem como tema Juventudes a caminho em busca de uma vida plena. Foi o que você disse, né? Inclusive, essa carta é de autoria de vocês. Na carta, chama atenção os termos invernos eclesiais e primavera. Como podemos cultivar alegria para enfrentar a tristeza e a morte que nos impõe? O que essa carta representa para a caminhada das juventudes e das SEBs nesse momento histórico? Esse termo, né, dos invernos eclesiais, foi num artigo que eu li recentemente do Vitor Codina, né, que é um companheiro teólogo boliviano,
E eu me deparei com esse termo e achei muito representativo desse momento, né, que a gente tem vivido. E nesse artigo o Vitor falava de como o mistério Bergoglio, é como ele chamava, né, o mistério do Papa Francisco, que veio ajudar a igreja a romper com esse inverno eclesial, né, que a gente tem vivido já há algumas décadas, se não séculos, né. E ele falava também de como o Papa Francisco ele está ajudando a promover essa reforma na igreja, né, à luz do Vaticano II, que já é bem familiar para nós, e que com essa proposta sinodal, né, que ele vem fortalecendo, a gente agora pode vislumbrar a igreja não mais como uma pirâmide, né, mas como um poliedro que é composto por vários povos e várias culturas, né, e onde todos e todas se escutam, onde todos dialogam, onde todos são ouvidos e são ouvidas, né. E ele fala ainda que essa transformação, ela inicia uma nova primavera, né, uma primavera que ainda é muito tímida, muito frágil, muito ameaçada, mas que vai abrindo portas, né, e que lentamente nos ajuda a avançar em outros caminhos. E eu acredito que reconhecer esses sinais, né, dessa nova primavera que chega, é importante para a gente conseguir cultivar a alegria, né, para a gente fortalecer a nossa esperança, né, de que realmente essa primavera vai se concretizar, e que vai dar flores e frutos no nosso caminho, né. E que o caminho para nós, para a gente alcançar essa alegria, sem nos esquecermos das dores, sem nos esquecermos das perdas, sem nos esquecermos das mortes e das faltas que marcaram a nossa trajetória e ainda marcam, né, nesse último período, é isso, é de nos atrevermos a sonhar, né, é nos atrevermos a esperançar. A gente passou e ainda está passando, né, por esse duro período em que a nossa própria realidade tenta nos roubar o sonho, né? Tenta nos roubar a esperança, tentam nos impor a desarticulação dos nossos coletivos, tentam nos impor o individualismo contrário à vida em comunidade, né? E isso é verdade para os grupos de jovens, por exemplo, da Pastoral da Juventude, espalhados pelo Brasil, e isso é verdade também para as nossas comunidades, né? Quantas comunidades, às vezes, a gente não está em contato, que não conseguiram retomar os seus encontros, as suas atividades, né? Nem mesmo as relações entre pessoas, por conta dessa dura realidade que a gente está vivendo, né? Então, isso acontece nos grupos, nas comunidades, a igreja toda está vivendo essa crise. Mas também, recentemente, eu ouvi em uma formação que eu participava, e a pessoa dizia que a igreja estava em crise, mas graças a Deus que ela está em crise, porque é no período de crise que a gente consegue olhar para as nossas fragilidades, que a gente consegue olhar para as nossas vulnerabilidades e ter um ponto de vista único, né, e diferente. E que é a partir daí, desse momento, que a gente consegue gerar transformações, né, por mais que essa realidade nos assuste, né. E para a gente, especialmente na Pastoral da Juventude, nós estamos trilhando um caminho jubilar agora, né, rumo aos nossos 50 anos de organização no Brasil, que vai ser em 2023, e nós estamos ansiosas e ansiosos com essa perspectiva, né, de rezarmos a história, de nos atrevermos a sonhar com as novidades que essa nova primavera vai nos trazer, né? E é importante a gente também falar que esse sonho, essa esperança, não é uma coisa abstrata, né? Não é apenas um sonho passivo ou uma espera passiva, né? De uma forma bem concreta, é a gente traduzir esse sonho em plano, né? E então em ações, para rearticular grupos, para nos formarmos e para nos reconhecermos, né, como jovens, como cristãos e cristãs nesse momento da história, né, para construir comunidade, para nos colocarmos em missão nos movimentos populares, e assim, né, diariamente, a gente ajudando também a tornar o reino de Deus realidade entre nós, né? Eu acho que isso é o que mais enriquece e anima essa nossa rebelde alegria, né, de continuar acreditando e de continuar sonhando. Então, Gabriela, é muito bom te ouvir falando aí dessa alegria, dessa utopia, desse jeito de ser juventude, de ser SEBS, né? Tão importante essa nossa unidade, esse caminhar juntos e juntas. E esse modo que o secretariado encontrou aí de estar sempre próximo das comunidades na preparação do 15º Intereclesial, enviando periodicamente cartas, também anima muito as nossas comunidades.
E nessa carta específica da juventude, nos chama a atenção, né, quando a juventude é tratada como um lugar sagrado. As juventudes são lugares teológicos e manifesta também um desejo, né, esse desejo da juventude em relação às comunidades eclesiais de base. E a juventude nos diz assim: nós desejamos ardentemente que as SEBs sejam cada vez mais misturadas e transpassadas pela realidade das juventudes, que possam sentar-se junto à mesa conosco e comungar do pão que nos atravessa na mesa de nossos sonhos, dos nossos medos, fragilidades e inseguranças, e comunguem conosco, sobretudo das nossas utopias. Nesse momento, né, em que nós buscamos aí o caminho da sinodalidade, esse caminhar junto, que também é um desejo da juventude, e o que é que as juventudes apontam para que se torne realidade uma igreja sinodal, de comunhão, participação e missão? Essa expressão, né, da juventude como lugar teológico, ela marca muito a nossa trajetória pastoral. É uma frase do nosso companheiro Hilário Dick, padre Hilário Dick, que faleceu ano passado, mas que sempre foi o nosso avôzinho, né, o nosso assessor e um querido na Pastoral da Juventude. E ela fala muito sobre a gente perceber que Deus também mora na juventude, né? Deus mora na nossa sabedoria jovem, Deus mora na nossa teimosia, Deus mora na nossa diversidade, assim como Deus mora em muitos outros lugares que agora, recentemente, nessa primavera que a gente tem vivido, a igreja, como instituição, né, tem passado a lançar um olhar mais carinhoso, um olhar mais afetivo para tantos espaços marginais, antes descartados, e que a gente começa a reconhecer que Deus também está presente ali, né? Que Deus também mora ali. E agora, quando a gente fala dessa primavera do Papa Francisco, né? O caminho de escuta que nós acabamos de vivenciar nos últimos meses, né? Em preparação para a Assembleia Eclesial da Igreja Latino-Americana e Caribenha, ela foi um importante marco também nesse processo de transformação que a gente está vivenciando, né? Claro que a gente ainda precisa ver quais serão os reflexos dessas escutas, né, após a Assembleia propriamente, que acontece agora no fim de novembro, mas essa iniciativa ela já nos provoca, né, e já nos desafia a voltarmos o nosso olhar ao Concílio Vaticano II, a repensar nossa forma de organização e a nossa prática, desde essa perspectiva da Igreja Povo de Deus, né, da solidariedade, do caminhar juntas e juntos. E o próprio Papa Francisco também escreveu há um tempo sobre como as jovens e os jovens estão dando uma grande e valiosa lição para a Igreja sobre o que significa a sinodalidade. Porque a sinodalidade é o grande pedido que as expressões juvenis como um todo vêm fazendo à Igreja há décadas, né? Nós queremos caminhar juntas e juntos, né? Não à frente, nem atrás, mas ao lado. Nem acima e nem abaixo, mas no mesmo nível. Isso o próprio Papa Francisco reconhece. E essa convocação, né, que ele nos faz do caminhar juntos e juntas, ela pode e ela deve ser iniciada desde baixo, né? Desde a nossa organização comunitária na paróquia, nas dioceses, depois nos nossos regionais, né? A nossa trajetória especificamente como juventude, nesse contexto histórico que a gente está vivendo, ela segue sendo marcada por muitos desafios ainda, né, nessa perspectiva. E muitos espaços ainda não são acessíveis para nós. Espaços onde, muitas vezes, a nossa diversidade juvenil, que é tão bonita e que é tão rica, e os nossos pontos de vista, que são tão únicos, ainda não são valorizados, né? Ou espaços onde a nossa sabedoria, que foi construída ao largo de toda a nossa vida, né, marcado por encontros, por trocas, por experiências com outras pessoas, essa sabedoria muitas vezes é descartada como um produto da nossa imaturidade, porque somos jovens, né? Então, nós queremos que a igreja e que todos os ambientes, né, tanto eclesiais quanto sociais, onde nós nos fazemos presentes, se coloquem em uma posição de diálogo conosco, né? E lembrando que uma ferramenta essencial no diálogo é a escuta, né? É ouvir essas angústias, ouvir esses clamores e ouvir também as proposições que a gente tem para acrescentar, né?
E eu quis citar essa realidade juvenil especificamente, porque nós acreditamos também que a sinodalidade se realiza assim mesmo, né? Desde baixo. Não vai ser essa assembleia eclesial, né? Nem o sínodo sobre a sinodalidade que vão transformar a igreja de uma vez, né? São essas nossas pequenas ações que nós damos conta de realizar na nossa base, no nosso quintal. É reunir a comunidade para estudar as cartilhas bonitas que as SEBs do Brasil lançaram recentemente também, né? A cartilha da sinodalidade, a cartilha das SEBs Caminhando com Jesus de Nazaré. Nos apoderando do fato de que as SEBs, na sua natureza, são o rosto da igreja sinodal, né? E que a opção por esse jeito de viver comunidade tem muito a nos ajudar, né, nesse serviço de pavimentar os rumos da nova igreja que nós queremos ver e que nós estamos dispostas e dispostos a ajudar a construir. Que bom, hein, Gabriela? Nova igreja. Sonho nosso, né? Nova igreja. Isso, nós dependemos muito de vocês, jovens. Você está aqui, olha, falando sobre a igreja, o trabalho de vocês na igreja. Isso nós só temos que agradecer, esse momento tão lindo que você nos ensinou. Quanto que você nos ensinou nesse momento? Então, Gabriela, qual seria a mensagem que você pode deixar para cada um de nós que estamos nos ouvindo nesse momento, esse programa, o Diálogo em Comunidade? Qual que é a mensagem que você deixa para nós? Eu acho que uma coisa muito recorrente nas nossas falas e nessas falas que a gente compartilhou aqui hoje é a questão de organizar a nossa esperança, né? É da gente fortalecer a alegria através da nossa organização. E por isso eu queria deixar um poema que marca muito a nossa caminhada, e é de um companheiro chamado Pedro Terra, em que ele nos diz o seguinte: organizar a esperança, conduzir a tempestade, romper os muros da noite, criar, sem pedir licença, um muro de liberdade, trabalhar a dor, trabalhar o dia, trabalhar a flor, irmão, trabalhar a flor, irmã, e a coragem de acender a rebeldia, convocar todos os sonhos e as mãos das companheiras, feitas de espera e de flor, tecendo nossas bandeiras na trama de cada dor. Retomamos a memória na batalha das cidades, empunhamos nossa história, já não há quem nos detenha, nós somos a tempestade. Nós somos esses e essas que vamos construir com a nossa alegre profecia a civilização do amor, né? Esse outro mundo possível, que é o reino de Deus. Então, essa convocação, né, para que a gente se organize, para que a gente se ampare e para que a gente caminhe juntos e juntas nessa construção. Nós agradecemos imensamente você, Gabriela, e em seu nome, né, assim, na sua presença, nós agradecemos aí todas as juventudes que caminham conosco, que sempre estão aí próximas, nos ajudando nas SEBs, sendo realmente essa luz no nosso caminhar. Então, nosso muito obrigado, a nossa gratidão a todos vocês e a todas vocês que são sempre conosco. Eu agradeço também quem acompanhou esse programa. Eu peço que vocês compartilhem, que façam chegar esse programa ao maior número de comunidades possíveis, que essa mensagem aí da juventude também, que a 10ª carta do secretariado possa ecoar em todas as nossas comunidades. Um grande abraço a todos e todas e até o próximo domingo.